Olá, leitores! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem por aí. Aqui é a Jaque e nesse vídeo eu quero falar sobre as leituras que eu terminei de ler em maio. Eu gosto muito de fazer esse vídeo das leituras do mês, principalmente porque eu não consigo fazer um vídeo para cada livro que eu leio, né? Então é um jeito de eu trazer um pouquinho mais das minhas leituras aqui pro canal. Eu sempre fazendo um apanhado das leituras que eu concluí naquele mês. Bom, vamos já começar então falando sobre a primeira leitura que eu concluí no mês de maio, que foi Stoner, do John Williams. Essa edição foi feita pela editora Rádio Londres, com tradução do Marcos Maffei, mas acontece que a Rádio Londres não existe mais, né? Essa editora, ela acabou, ela encerrou suas atividades e não temos nenhuma outra edição desse livro no mercado por enquanto, está esgotada, mas tem previsão de sair uma nova edição esse ano pela Arte e Letra, então estamos aguardando. E eu espero que saia essa nova edição, porque esse livro se tornou assim um livro favorito para mim. Eu fiquei muito impressionada. Já fazia um tempo que esse livro estava aqui na minha estante, aguardando a leitura. E do nada, um certo dia ali, acho que foi dia 1º de maio até, eu abri, li a primeira página, li a segunda e simplesmente não conseguia mais parar de ler esse livro. Então, foi assim uma experiência magnífica de leitura, sério mesmo, eu não queria sair de dentro dessa história e da companhia desse livro. Em todos os momentos eu levava ele, se eu ia comer ele estava aberto na minha frente, e se eu pudesse lavar a louça com ele aberto lendo, eu fazia isso. Então foi uma experiência muito legal. Esse romance ele foi publicado em 1965 pela primeira vez, e aqui temos a história do William Stoner ao longo de sua vida. Ele foi um jovem que nasceu numa família de pequenos agricultores, depois ele foi para a universidade para estudar ciências agrárias e acabou mudando de curso depois de fazer uma disciplina de introdução à literatura inglesa. Então é uma história bonita de como que os livros e a literatura podem impactar vidas. Ele era filho único, muito resignado ao trabalho, assim como os pais dele, assim como os seus ancestrais. E aqui, então, temos essa experiência de alguém que acaba escolhendo trilhar um caminho diferente, então ele acaba mudando de curso, indo estudar literatura e acaba depois, enfim, muitas coisas interessantes acontecem nessa história e eu quero muito que vocês leiam esse livro. Na primeira página já tem um pequeno resumo de toda a vida do Stoner, é muito diferente assim essa forma que o autor encontrou de contar essa história, já dando assim vários indícios, né, do que vai acontecer na primeira página, mas isso não impede de forma alguma que a gente queira continuar sabendo, continuar mergulhando nos detalhes e acompanhando essa vida. Então, a forma que o autor construiu a obra, a escrita, a passagem do tempo, as escolhas, os reveses pelos quais esse personagem passou, a sua família, as histórias que ele viveu, é tudo muito lindo e fica essa super recomendação. Me digam se vocês querem uma resenha para Stoner aqui, eu tô pensando em fazer. O que me impede um pouco de fazer é que não tem o livro para vocês lerem, sabe? Então isso me chateia um pouco de saber que eu vou estar indicando tanto um livro que ainda não tem no mercado, que só encontra nos sebos, enfim, um livro que está esgotado. Mas uma leitura maravilhosa, então comecei meu mês de maio assim maravilhosamente bem. O segundo livro que eu terminei em maio foi o Cartas a uma Negra, da Françoise Hardy, publicado pela editora Todavia, com tradução do Vinícius Carneiro e da Maria Clara Machado. Esse livro foi uma leitura do Labaredas que fizemos e que debatemos no início de maio. Inclusive já tem um vídeo sobre o Cartas a uma Negra aqui no canal, que eu falo só sobre esse livro. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá conferir. Mas assim, falando de uma maneira geral sobre esse livro para vocês aqui agora nesse vídeo das leituras do mês, a Françoise Hardy é uma escritora que nasceu nas Antilhas e que se mudou para a França e viveu
o restante da sua vida por lá. Nesse livro, ela vai escrever cartas para Carolina Maria de Jesus, a escritora negro-brasileira que conhecemos, né? E que a Françoise Egar conheceu através das páginas da revista Paris Met. Na época, o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, era um fenômeno editorial e a revista publicou páginas sobre essa escritora, sobre como que ela tinha escrito livros com papéis que ela encontrava no lixo. E é muito bacana observar, então, a importância da Carolina Maria de Jesus também como uma escritora que ganha espaço e acaba fazendo crer que para outras escritoras negras pelo mundo afora, que é possível, né? E mesmo com todos os atropelos, a Carolina sempre acreditou que fosse possível e que para escrever bastava querer, era o que ela dizia. E ela também acreditou que você vai deixar um gostei aqui nesse vídeo. E por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, isso tudo ajuda muito. O terceiro livro que eu terminei no mês de maio foi o Delicada Rachadura no Osso, que é um livro que eu vinha lendo já há algum tempo, do autor Ulisses Ram, publicado pela editora Patuá. Eu fiz esse trabalho de parceria com o autor, que foi uma experiência muito bacana, foi a primeira vez que eu fiz um trabalho de divulgação assim, de ler o livro em parceria e escrever um texto lá para o meu Instagram. E esse é um livro de contos que nos apresentam histórias de relacionamentos homoafetivos entre os séculos 18 e 19. Nesse tempo e espaço imaginados da história, a naturalidade nessas relações, que é uma naturalidade, uma leveza tão buscadas, né, nos dias de hoje. Aqui nos contos, então, os percalços que os personagens enfrentam, eles perpassam desafios das próprias relações humanas e não aqueles que vêm do preconceito. Tem muitas passagens bonitas, poéticas, e os títulos dos contos são maravilhosos, então foi uma experiência bem legal de leitura. O quarto livro que eu terminei nesse mês foi A Vida Submarina, da Ana Martins Marques, publicado pela Companhia das Letras, nessa edição da Poesia de Bolso. Ai, tá muito lindinha essa edição. Esse livro foi a estreia da Ana Marques na poesia, foi publicado em 2009 e depois foi relançado então aqui nessa edição em 2021. Depois desse livro, ela publicou outras obras que eu gosto muito, como o Livro das Semelhanças e o Risque Essa Palavra. E nesse primeiro livro da Ana Marques, então, ela vai utilizar os poemas para refletir sobre vários assuntos. O poema também pode ensinar a pensar sobre os objetos que rodeiam, sobre as vidas e sobre os poemas em si também. E em cada poema dá para imaginar uma cena, sentir as cores, as texturas, os movimentos, as histórias. Eu amo essa poeta e adoro ler e reler seus livros. E a Ana Marques é uma poeta que eu sempre indico para quem gosta de poesia, para quem não gosta de poesia, para quem quer ler mais poesia, porque ela é muito acessível e o seu trabalho assim tem toda uma profundidade, é só experimentando mesmo para ter a dimensão do que é ler Ana Martins Marques. E esse livro eu ganhei de presente da Adma, minha amiga mineira, assim como Ana Marques. O quinto livro que eu terminei de ler no mês de maio foi As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg, publicado pela Companhia das Letras, com tradução do Maurício Santana Dias. Essa escritora italiana já estava na minha lista de leituras que eu queria fazer há um bom tempo. Eu gosto muito da literatura italiana. E foi um início lindo na obra dela com esse livro As Pequenas Virtudes, que eu também ganhei de presente da minha amiga Renata. E eu fiquei muito animada para ler os outros livros da Natália, inclusive eu tenho alguns aqui. Fiquei feliz então que tenho livros dela já para emendar nas próximas leituras, emendar nas Pequenas Virtudes, que foi a minha primeira experiência com a autora.
E aqui, nesse livro As Pequenas Virtudes, temos vários ensaios com memórias e reflexões inteligentíssimas sobre muitos assuntos, sobre coisas pequenas, sobre outras coisas maiores. Então dá para ver que é uma mulher que consegue escrever de uma forma muito diferenciada, que sabe dizer coisas diferentes, que sabe dizer coisas inteligentes mesmo sobre assuntos pequenos. Bom, os textos reunidos aqui nesse livro, eles foram publicados primeiro em jornais e revistas entre os anos de 1944 e 1962. Então, eles abarcam fases diferentes da vida da autora, foram escritos em cidades diferentes e até em países diferentes, em tempos diferentes. A Natalia Ginzburg, ela nasceu numa família judia em Palermo, uma família que fez parte da resistência ao fascismo, assim como ela e o seu primeiro marido, o Leone Ginzburg. A Natalia é mãe do Carlo Ginzburg, um autor, um historiador italiano que eu admiro muito, que escreveu O Queijo e os Vermes, que é um dos meus livros favoritos da vida. E o Carlo é um dos 3 filhos que ela teve, então, com Leone Ginzburg. Ela também trabalhou anos junto com Cesare Pavese e com Italo Calvino na editora Einaudi. Então, foi uma grande escritora italiana e que temos bons livros dela publicados no Brasil. Então, dá para pegar, hein, gente? Dá para começar a ler Natalia Ginzburg com tranquilidade, porque tem coisas boas dela publicadas por aqui. E esse livro eu achei, assim, um excelente início. Fiquei muito feliz de ter escolhido ele para começar a ler essa autora, que fazia tempo que eu queria começar. Eu também terminei de ler nesse mês O Beco do Rosário, um quadrinho, foi o quadrinho que eu li esse mês, feito pela Ana Luisa Queller e publicado pela editora Veneta. Eu fiquei animada com esse quadrinho desde que o Cris, meu amigo, que é minha referência nos quadrinhos, me indicou. E tá lindo esse quadrinho. Eu vou mostrar pra vocês algumas páginas dele. Acho que eu até já mostrei num outro vídeo, mas tá belíssimo os traços desse quadrinho. Aqui, então, nesse livro, a Ana Luisa Queller, ela vai apresentar uma história para o período dos anos 1920, quando aconteceu uma primeira onda de modernização em Porto Alegre. E aqui ela vai refletir como que se deu essa modernização, como ela impactou diferentes setores da população, principalmente as pessoas negras que viviam no centro da cidade, porque um processo de modernização ele sempre vai mexer de formas diferentes o contexto social, a depender também dos lugares que essas pessoas ocupam nesses contextos. Então, lembrando que Porto Alegre nesse período era uma cidade periférica no Brasil, um país periférico, querendo se modernizar, com muitos problemas ainda, muitas questões sociais vindas, inclusive, do período da escravidão. Então, grandes avenidas vão ser abertas na Porto Alegre desse período que vão impactar a vida das pessoas e as suas sociabilidades. E a protagonista desse quadrinho é uma mulher negra chamada Vitória, que mora no Beco do Rosário, então que a gente já sabe que esteve fadado ao fim. O lugar em que ela sempre viveu acabou sendo destruído para que as ruas fossem alargadas e que para a cidade se modernizasse. E é muito legal esse quadrinho, eu gostei muito dessa experiência de leitura e fica essa super recomendação. Ela traz assuntos muito interessantes, inclusive eu quero falar mais desse quadrinho por aqui no canal com vocês. E a 7ª leitura que eu terminei no mês de maio foi Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior, publicado pela Todavia. Esse é o 2º romance do Itamar, depois de Torto Arado, que foi um livro premiadíssimo. E Salvar o Fogo vai nos contar a história de pessoas que vivem numa região às margens do rio Paraguaçu, na Bahia. Ali existe desde os tempos coloniais uma comunidade, então, próxima do rio, próxima de um mosteiro, com padres que vão influenciar a vida dessas pessoas, vão ditar normas morais, religiosas, sociais e inclusive econômicas. E temos aqui uma personagem chamada Luzia, a Luzia do Paraguaçu, que vive nesse lugar e é muito bonito acompanhar a história dela e a história da família dela.
Então é mais uma obra do Itamar que busca representar a vida desse povo brasileiro, destituído de direitos, né, de voz, de história também, de terras, de acessos e marginalizados. E esse povo caboclo, parte indígena, parte negra. Então eu gostei muito dessa leitura. Essa tapera do Paraguaçu é um lugar muito pobre, a maioria dos personagens não aprendeu a ler e escrever. E eu tive o prazer de encontrar o Itamar Vieira Júnior e acabar conseguindo dar um abraço no autor e pegar a assinatura para o meu livro. E foi uma experiência incrível de encontrar um autor que eu admiro e que eu gosto muito da literatura e sou fã dessa força que as obras dele têm. E o 8º livro que eu terminei de ler no mês de maio foi esse, A Teoria da Bolsa da Ficção, da Ursula Le Guin, publicado pela N1 Edições e com tradução de Luciana Chieregatti e Vivian Chieregatti Costa. Foi o primeiro livro da Le Guin que eu terminei de ler, então, que eu concluí, o primeiro texto dela que eu li. É um texto curtíssimo, então aqui tem um pós-fácil, um prefácio e um pós-fácio bem legais também para ler. O texto da Le Guin é bem curto. E ela começa aqui refletindo sobre a alimentação humana no Paleolítico, sobre como a coleta foi importante, sobre como se trabalhava menos nesse período e sobre como havia tempo para as histórias. E a autora vai se referir a Virginia Woolf enquanto elaborava o livro Três Guinéus. A autora inglesa teria feito um glossário em que o herói era definido por Woolf como uma garrafa, um recipiente, uma coisa que contém outra coisa. E a Le Guin vai relembrar que os recipientes para guardar coisas, eles figuraram entre as primeiras criações humanas. Né, os vestígios mais antigos são de pedaços de recipientes, de potes, de bacias, em que as pessoas guardavam coisas. E as histórias sobre paus, espadas e lanças, muitas já foram contadas. Então ela vai elaborar toda uma reflexão, dizendo que como é importante que as histórias sobre as coisas que se põem coisas dentro também sejam escritas. Então ela faz toda uma crítica à história dos heróis, às histórias lineares, cheias de conflitos e superação. E ela vai dizer o seguinte, na página 22. Que a forma natural, apropriada e adequada do romance pode ser aquela de uma sacola, de uma bolsa. Um livro guarda palavras, palavras guardam coisas, carregam sentidos. Um romance é um patuá guardando coisas, numa relação particular e poderosa, umas com as outras e conosco. Eu achei lindo ler esse livro, foi um presente também do meu amigo Cris, então foi uma porta assim de entrada maravilhosa, eu acho, no pensamento dessa autora. Eu quero ler em breve um livro que eu tenho aqui dela, que é A Mão Esquerda da Escuridão, então fiquei muito motivada, e esse texto aqui com certeza é um texto que eu quero voltar muitas vezes, porque é lindo e muito inspirador. Então essas foram as leituras que eu terminei de fazer no mês de maio. Fiquei muito feliz com as minhas leituras de maio. Me digam aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês já leram algum desses livros, o que vocês leram no mês de maio. Me contem aqui também. E eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.